Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. É um prazer estarmos novamente aqui para dar andamento nos nossos vídeos, no nosso tema da Trindade. Estamos vendo que, através das Escrituras, esse tema não tem base nas Escrituras, né? Mas se você quer continuar acreditando nessa doutrina, não há problema nenhum. Só não venham me dizer que isso tem base nas Escrituras. Se é o teu pastor, o teu ancião que está dando base para você continuar acreditando, tudo bem, não há problema. Mas não venha me dizer, né? Vamos lá, continuando então, amado, nós vamos ver a partir de agora, neste vídeo, o Pai e o Filho nas Escrituras. As Escrituras, amado, apresentam duas pessoas que possuem atributos especiais: o Criador, o Pai, e o seu Filho unigênito, o Messias. Vemos algumas evidências de que a doutrina da Trindade carece de embasamento das Escrituras quando afirma que o Espírito Santo é a terceira pessoa de uma entidade coletiva. O Pai e o Filho nos Evangelhos. Vamos lá, em Mateus capítulo 11, verso 27, diz assim: Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Quando a palavra do Criador diz ninguém, exclui qualquer outra pessoa, seres humanos, anjos ou o próprio inimigo das nossas almas. Aqueles que acreditam no Espírito Santo como uma pessoa distinta, amado, terão uma tarefa adicional em conciliar uma contradição entre o que diz lá, o texto que nós acabamos de ler, Mateus capítulo 11, verso 27, com 1 Coríntios capítulo 2, verso 11, que diz assim: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, se Mateus está dizendo e afirma que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e Paulo diz que há uma outra pessoa, o Espírito, que conhece o Pai, então os trinitarianos têm uma contradição para ser resolvida aqui, amados. Para aqueles que creem que o Espírito do Criador é o próprio Espírito de Cristo, ou do Messias, fica mais fácil entender que só o Filho, seu Espírito, conhece o Pai. Se Mateus acreditasse que o Criador fosse uma trindade, provavelmente ele escreveria desta forma. Vamos ver lá. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai e o Espírito Santo. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e o Espírito Santo. Está aí escrito assim. Mas não é isso que encontramos na Escritura. A unidade Pai e Filho é diversas vezes enfatizada de formas claras nos Evangelhos, não havendo qualquer menção, amados, de uma suposta unidade trinitária formada por Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos a mais alguns versos. João capítulo 10, verso 30, famosíssimo. Eu e o Pai somos um. João capítulo 17, verso 21, lá na primeira parte. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Não pode haver evidências mais claras de que o Salvador é um com o Pai. Veja como ficariam possíveis mudanças dos versos citados anteriormente para sustentar a teoria da Trindade. Vamos ver lá João 10:30, na versão adulterada do William. Eu, o Pai e o Espírito Santo somos um. Veja como ficariam possíveis mudanças dos versos citados que nós já lemos para sustentar a teoria da Trindade. Conforme João 10:30, na versão adulterada dos trinitarianos, ficaria assim: eu, o Pai e o Espírito Santo somos um. João capítulo 17, 21 ficaria assim, segundo a versão da Bíblia adulterada dos trinitarianos: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, e o Espírito Santo em mim e eu em ti e no Espírito Santo. Amado, felizmente não é isso que a Escritura diz. Vamos repetir um verso importante para a salvação, pois trata da indicação de como receber a vida eterna. João capítulo 17, verso 3 diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Para termos a vida eterna, devemos conhecer apenas duas pessoas, o Pai e o Filho. Conhecendo a ambos, certamente receberemos o Espírito, pneuma de ambos. Se o Espírito Santo fosse uma terceira pessoa, amados, o Messias oraria assim, vamos lá: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti,
o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste, e ao Espírito Santo, que será enviado após mim. Mas não foi esta a oração do Salvador. A mensagem pregada pelo Messias refletia o monoteísmo claro lá no judaísmo, um monoteísmo judaico. Em nenhum momento o Salvador declarou ou sugeriu que o Criador e Pai é uma entidade composta por 3 pessoas. Pelo contrário, amado, o monoteísmo judaico refletiu-se em muitas declarações do Mestre. Vamos lá, João capítulo 5, verso 44 diz assim: Como podeis crer, recebendo glória uns dos outros, mas não vos esforçando por obter a glória que vem do único Deus? Pois é, amados, se Deus, na compreensão do Messias, fosse uma entidade composta de várias pessoas, por que o nosso Salvador diversas vezes usou a expressão o único Deus para se referir ao Pai? Por que, amado, o Messias, ao falar sobre o Criador, nunca se referiu a um grupo de 3 pessoas divinas? O Criador para o Messias era apenas um, o Pai, amado. Quando um jovem rico aproximou-se do Salvador e disse: Bom mestre, o Senhor respondeu. Marcos capítulo 10, verso 18. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Quando o Messias referia-se ao Criador, ele se referia ao Pai, não a um conjunto de 3 pessoas divinas. O Messias, amado, jamais se incluiu num conjunto de pessoas chamado Deus. O Salvador sempre foi muito claro e direto em seus ensinamentos com relação ao Criador. Não havia mistério. Absolutamente em nenhum momento o Messias afirmou, deu a entender ou sequer sugeriu que o Criador fosse um conjunto de 3 pessoas. Os papéis sempre foram claramente definidos. O Criador é o Pai e o Messias, o nosso Salvador, o Filho. As mensagens do Messias foram dirigidas, amado, às pessoas comuns. Ele usava uma linguagem que todos podiam entender, até mesmo as crianças. Se realmente a doutrina da Trindade fosse um dos fundamentos do ensino do nosso Salvador, como ele pôde privar seus discípulos de uma explicação clara e direta a esse respeito? Será que o objetivo do Criador foi deixar que os concílios dos séculos posteriores descobrissem e definissem tal doutrina com o intuito de valorizar o papel dos doutos pais da Igreja na definição dos credos eclesiásticos e da ortodoxia? Amado, não dá, né? O Salvador era judeu e pensava como judeu, amado. É verdade que para os judeus da época ele não era considerado ortodoxo. Ele revolucionou muitos conceitos da religião judaica, mas em nenhum momento se opôs à perspectiva monoteísta mantida pelos judeus. Pelo contrário, o Messias reafirmou a grande declaração monoteísta dos judeus, o Shema. Marcos capítulo 12, verso 29 diz assim: O principal de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Continua sendo simples, né, amado, essas passagens, né? Agora vamos ver o Pai e o Filho nas mensagens de Paulo. O apóstolo Paulo foi um hebreu convertido aos ensinamentos do nosso Salvador, né? Isso todos nós sabemos. Antes de sua conversão, Paulo foi um fariseu conservador e perseguidor dos que seguiam os ensinamentos do Messias. Uma pessoa de muito conhecimento e zelo para com a religião judaica. Sua conversão fez com que ele abandonasse, amado, muitos conceitos do judaísmo. No entanto, seus escritos deixam claro que, mesmo aceitando ao Salvador como Messias, Paulo jamais abandonou a forma monoteísta judaica de compreender o Criador. Aquele que criou todas as coisas para Paulo não era um conjunto de 3 pessoas, mas apenas uma pessoa. Para o apóstolo Paulo, o Criador e o Pai do Salvador era a mesma pessoa. Não houve mudança na forma de entender quem é o Altíssimo. Uma mudança de visão nesse sentido, ou seja, de entender o Criador como sendo uma trindade no lugar de uma pessoa, jamais foi apresentada nos escritos de Paulo. Quando Paulo sempre cita que o Criador e o Salvador são uma mesma pessoa, você vai perceber que é naquilo que nós já estudamos nos vídeos anteriores. No sentido espiritual. Porque, para Paulo, o Criador era uma pessoa e o Salvador era outra.
Tal mudança de conceito seria algo chocante para os judeus e os que seguiam os ensinamentos do Messias. E se houvesse sido uma realidade, mereceria espaço nos escritos de Paulo sobre esse chamado doutrina da Trindade. No entanto, amado, nada é dito com relação a uma possível mudança de compreensão do Criador. Pelo contrário, os escritos de Paulo reafirmaram e reafirmam a visão judaica do Criador, ou seja, a crença num ser único. Entenda, uma única pessoa. Quem? O Pai. Aqui, amado, nós estamos apresentando duas declarações monoteístas bem significativas. Vamos, enquanto a gente lê, preste bastante atenção nos detalhes e faça a sua própria análise, amado. 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Percebeu como Paulo separa o Criador do Salvador? 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amado, vemos que assim como o Salvador, lá em João capítulo 5, 44 e capítulo 17, verso 3, Paulo também declara que o único Criador é o Pai, e não uma entidade composta por 3 pessoas. E repare, amado, Paulo separa muito bem o Criador do Salvador. Em seus escritos, Paulo diferencia de forma bem clara Pai e seu Filho, o Messias. Além dessa distinção clara, todas as saudações das cartas de Paulo citam apenas o Criador, o Pai, e o seu Filho, o nosso Salvador. Nunca citam o Espírito Santo. Em geral, citam também o nome das pessoas para quem a carta foi enviada. Vamos conferir as saudações de todas as epístolas de Paulo. Vamos lá, Romanos capítulo 1, verso 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 1 e 3 diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, verso 1 e 3 diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por parte de Deus, o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, graça a vós outros, paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versos de 1 a 3 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Filipenses, amado, capítulo 1, versos 1 e 2 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versos de 1 a 3 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 1 diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim:
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. 2 Timóteo capítulo 1, versos 1 e 2 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Tito capítulo 1, verso 1 e 4 diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Filemão 1 e 3. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e ao irmão Timóteo, ao amado Filemão, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amado, por que Paulo, em suas saudações, não se apresenta como servo de Deus, Pai, de Jesus, ou do Messias, né? E do Espírito Santo? Por quê? Por que não lemos versos como, por exemplo, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo? Estaria por um acaso Paulo ignorando a terceira pessoa da Trindade em todas as suas saudações? Será? Olha, já estou e continuarei comprovando, amado, que o apóstolo e que os apóstolos não tinham uma visão trinitariana do Criador. A visão que Paulo e os outros apóstolos mantinham a respeito do Criador, foi formada através do estudo da lei e dos profetas de Israel e não a partir do trabalho de filósofos e teólogos que em séculos posteriores produziriam em concílios os credos e doutrinas que chegaram até nós, até hoje. É por isso que Paulo e os demais apóstolos, amado, apresentam em seus escritos uma visão do Criador monoteísta, unitariana e não monoteísta e trinitariana. De jeito nenhum. Vamos ver, amado, o Pai e o Filho no livro do Apocalipse agora. Quem lê e relê o livro da Revelação, o Apocalipse, é um bem-aventurado, pois terá uma compreensão ampliada do plano da salvação e da libertação, protagonizada pelo Cordeiro do Criador. Distintos, separados novamente. O Apocalipse em nenhum momento sugere a existência de uma trindade. Pelo contrário, apresenta o Pai e o Filho como protagonista já desde o início. Apocalipse capítulo 1, verso 1 diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Certo, amado? Então a gente tem que entrar em alguns conceitos agora dentro do Apocalipse, amado. Quem o Apocalipse apresenta como digno de ser percebido, de ser glorificado, honrado, né? Vamos ver. A mensagem, amado, do primeiro anjo deixa bem claro quem deve ser objeto dessa observância. Apocalipse 14, verso 7 diz assim: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Quem são essas duas pessoas a quem devemos temer, amado? O Deus do juízo. Não há dúvidas, amado, de que se está falando aqui do Criador, o Pai, o ancião de dias visto por Daniel, executando o juízo a favor dos santos. Quer comprovar? Depois cai lá em Daniel capítulo 7, verso 22. O que deve ser destacado neste verso é a menção de apenas duas pessoas sendo dignas de observância, de lembrança. Você consegue lembrar de algum texto da Escritura que diga que o Espírito Santo deve ser adorado ou louvado? Veja o que diz o Apocalipse capítulo 5, verso 13 e 14. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e os domínios pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram. Cadê o Espírito Santo aqui?
na fronte dos 144 mil, amado, né? Esse 144 mil é famosíssimo, mas ninguém também atenta em relação à Trindade, a três deuses, sobre os 144 mil. O Apocalipse, amado, revela que será escrito nas frontes dos 144 mil. Veja que interessante, vamos lá, Apocalipse 14, verso 1 diz assim: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, tendo nas frontes escrito o seu nome e o nome de seu pai. Haverá, amado, somente dois nomes, conforme relato aqui, nos 144 mil: o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. O Apocalipse não diz que um terceiro nome, o nome do Espírito Santo, seria escrito nas frontes dos 144 mil. Por quê? É simples. Os espíritos não têm nome próprio. Por isso, eles acabam recebendo o nome do seu possuidor. Já vimos isso lá atrás, lembra-se, amado? Por exemplo, o espírito de João é chamado simplesmente Espírito do João. Assim como o Espírito do Criador é chamado de Espírito do Criador ou Espírito Santo do Criador. Em nenhum lugar, amado, na Escritura é revelado o nome do Espírito Santo, pois ele é o próprio pneuma do Criador. Prezado, amado, amigo, irmão, amiga, qual é o seu nome? Você tem um espírito, pneuma? Qual é o nome do teu espírito? Eu tenho um espírito. Qual é o nome do meu espírito? É tão claro, né, amado? É claro que seu espírito não tem nome. Nenhum espírito o tem, amado. Esta é uma das razões pelas quais o nome do Espírito Santo não poderia aparecer na fronte dos 144 mil. Enfim, amado, o Criador, o Pai e seu Filho, nosso Salvador, aparecem diversas vezes juntos no Apocalipse. Vamos ver mais dois versos bem conhecidos. Capítulo 12, verso 17 do Apocalipse diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 14, verso 12 também diz assim: Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amado, note que o Espírito Santo não é citado nesses versos, gerando uma carência das pretensas fórmulas trinitarianas no Apocalipse. Estão percebendo? Estão percebendo, amados, que analisando os versos, analisando a Bíblia, porque é assim que vocês conhecem, não é? Bíblia. Analisando a Bíblia, agora dentro da Bíblia, os versos da Escritura, cadê o Deus Espírito Santo, amado? Vamos ver agora o Pai e o Filho no trono. A conclusão do livro do Apocalipse, amado, contém promessas maravilhosas para todos. O último capítulo da Escritura começa descrevendo o rio de água da vida nos seguintes termos. Vamos lá, Apocalipse capítulo 22, verso 1 diz assim: Então me mostrou o rio da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. O livro do Apocalipse menciona apenas o trono do Criador e do Cordeiro. Onde está o trono do Espírito Santo? Aonde está o trono do Espírito Santo? O verso 3 do mesmo capítulo repete a informação. Vamos lá, 22, verso 3 diz assim: Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Não é apenas o Apocalipse, mas toda a Escritura afirma que há apenas duas pessoas assentadas no trono: o Pai e o seu Filho, assentado à sua direita. Lucas capítulo 22 diz assim também: Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Hebreus capítulo 12 verso 2 diz assim: Jesus está assentado à destra do trono de Deus. Vamos lá, amado, pega lá a sua Bíblia e confira outros versos que afirmam que o Messias está à direita do Criador, mas não indicam a posição relativa do Espírito Santo neste trono. Eu vou dar para você os versos, depois você confira lá, tá bom, amado? Mateus capítulo 22, verso 44, 26, verso 64. Marcos capítulo 12, verso 36, 14, 62, 16, 19. Lucas capítulo 20, verso 42 e 43. Atos capítulo 2, versos de 33 a 35. Capítulo 7, 55 e 56. Romanos capítulo 8, 34. Efésios 1, verso 20. Colossenses 3, 1. Hebreus 1 e 13. 8, 1, 10, 12, 1 Pedro 3, 22 e Apocalipse 5, de 1 a 7.
Apesar, amado, de em todos esses versos o Criador aparecer assentado com o seu Filho no trono, o Messias reforça o conceito de unidade inclusiva citado anteriormente ao prometer em sua mensagem àqueles que estão em Laodiceia que os vencedores poderão assentar-se juntamente com ele no seu trono. Apocalipse capítulo 3, verso 21 diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Amado, está simples, não está? É só lermos, é só nos aplicarmos. Muito bem, ainda bem que você chegou até aqui, muito legal, muito bom. Lembrando que tudo isso não é contra ninguém e nem contra a denominação, é simplesmente fazer você pensar. Tá bom, amados? Nós vamos continuar. Um abraço e até lá!